Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi gente, esse é o ArcCast número 76, meu nome é Adilson e hoje a gente vai levar um papo sobre um programa que está fazendo aniversário no ano de 2019, que são os 25 anos do programa Favela Bairro, que é um programa que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e que de alguma forma mudou a forma de se pensar e de se fazer urbanização em favelas. Bom, deixa eu apresentar aqui quem está conosco aqui. Primeiro eu vou apresentar a Jacira Saavedra. Boa noite, Jacira, tudo bom? Oi, boa noite, pessoal. Jacira, só falando rapidamente, você é doutora, né, em urbanismo, mas a gente queria que você falasse um pouco da sua trajetória aí. Eu estudei na FAU da FRJ, né, e na década de 90, me formei em 96 e peguei como estagiária esse comecinho do Favela Bairro. Trabalhei bastante com Favela Bairro, e aí fiz o mestrado lá no ProUrb da FRJ também, que era sobre a questão da informalidade e da morfologia das favelas. Ainda dentro do tema, só que dessa vez no doutorado eu trabalhei com o PAC da Rocinha, questão das intenções, né, que acompanham, que inspiram a formulação do programa e a distância que a gente vê depois de alguns anos de trabalho, a gente vê como essa intenção do começo ela é desviada e o resultado às vezes acaba, em alguns aspectos, sendo o contrário do que desejava, né, como meta. Então tem uma discussão aí dentro desse percurso. Deixa eu apresentar também o João Huguenin. Boa noite, João, tudo bom? Boa noite, tudo certo. Você também está fazendo doutorado, né, em urbanismo, inclusive da turma da Lili, não é isso? Isso, entrei no doutorado em 2018 na UFRJ, no ProUrb. A melhor turma de todos os tempos da UFRJ. Você desculpa, viu, Jacira? Sua turma de mestrado foi linda, Jacira. A de doutorado não foi a melhor. A Jacira fez mestrado comigo, com o Rafael, né? E o João faz doutorado comigo. Então estamos em casa aqui. Queria ouvir de você está estudando o quê? Por que você está aqui, né? A gente chamou você por alguns motivos também. Eu pesquiso habitação. Minha trajetória acadêmica tem sido trabalhar a questão da habitação em si. Então, em alguns momentos eu abordei a questão das favelas, né? Da urbanização, o que nós, como arquitetos, podemos fazer. E diferente da Jacira, né? No quanto foi lançado o Favela Bairro, eu ainda era uma criança, como ela já brincou comigo. Eu me formei em 2009 na UF e aí eu já peguei uma outra fase, né? Uma fase que a urbanização de favela já era colocada como um trabalho do arquiteto, né? Como uma possibilidade de trabalho nossa, como um campo mesmo de atuação. Nisso eu fui trabalhar na Fundação Bento Rubião, que é uma ONG no Rio, com regularização fundiária. Então não trabalhava diretamente com urbanização de favela, mas algo que é tão importante quanto, que é regularização da terra, né? Da situação da propriedade desses espaços informais. Disso, entrando no mestrado, eu conheci, mestrado no ProUrb também, conheci a Juliana Canedo, que era sócia da Jacira, e a gente elaborou a proposta do Morar Carioca. Bacana. Bom, quem tá aqui para conversar com os dois, Rafael e Lili. Boa noite primeiro, Lili, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Hoje eu tô aqui para aprender. Fazer perguntas, aprender também. São duas pessoas, além de muito queridas, muito competentes e aí como eles mesmos já colocaram, um currículo e uma oportunidade de trabalho em diferentes escalas que envolvem a questão da habitação e da urbanização, né, de favelas. Então acho que a gente vai poder abordar assim, um pouquinho de cada uma dessas esferas e é um assunto que interessa muita gente também. Eu acho que eles podem tentar conduzir, né, o assunto aí de uma maneira bem ampla para atender nossos ouvintes aí também. Boa noite, queridos. Obrigado por participar. Tá também, Rafael. Fala aí, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Jacira, João, Lili, Adilson. Vai ser muito bom esse papo. Vamos pra pauta, então? Vamos pra pauta, então. Mas antes disso, a gente vai pros comentários, recadinhos e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, querido. E você? Tudo bem. Como está o seu domingo? A gente sempre grava aos domingos, né? A leitura de comentários. Meu domingo está de muita trabalheira com essa edição desse cast, que eu posso dizer. Não é um domingo qualquer. Não. É um domingo que de 15 em 15 dias ele não é tão qualquer, não, porque tem edição aqui do cast que eu tenho que liberar pra galera. Ele é bem específico. Exatamente.
gente, mas é tudo correndo bem. Lili, como é que essa galera faz para entrar em contato conosco? Podem mandar recadinhos pra gente, perguntas e tal. A gente tem alguns canais aí que vocês já conhecem pra gente conversar, né? O primeiro deles aí é o nosso site, né? O arquicast.com.br. Pelo Instagram também, pode procurar a gente, @arquicast, né? Mandar direct, fazer comentários dos nossos posts, né? Que a gente tá sempre lendo e trazendo isso pro programa. Pelo e-mail também, contato@arquicast.com.br. E lá no Facebook, na oficina e na nossa página mesmo. Também no YouTube, né? Eventualmente a gente tem postado lá algumas coisas, né? O último que a gente postou que foi legal, que teve bastante interação também, né? Foi o do episódio na Semana de Arquitetura lá do SES, né? Que também tá lá disponível, também é um canal legal pra gente. É isso mesmo. E lembrando a vocês que esse episódio que a gente gravou ao vivo vai ficar lá, assim como as outras gravações que a gente fez ao vivo. Essa não expira, vai ficar por lá até a gente cansar da gente mesmo. Ou seja, sempre vai ter oportunidade de memes, né? Com as nossas pessoas. Tá lá disponível pra quem quiser brincar com a nossa cara, literalmente. Nossa senhora, nem dá ideia. Ele se deu uma ideia muito ruim. Enfim, dos vídeos que a gente faz, a gente bota no YouTube, a gente teve até bastante alcance, né? Em comparação com os episódios normais, né? Então é bacana saber que a galera gosta de ver a gente, mesmo que seja meio de vez em quando, mesmo que seja pra zoar. Mesmo que a gente não seja tão interessante assim, né? Exatamente. Mas a galera quer. É outra forma de interação, né? Você sabe que a galera fica espantada quando te vê, assim, acha que você, assim, tinha uma outra imagem de você, quando vê, nossa, Lili é assim, não sei o quê. Ah, é? Eu recebo muito, assim, direto, é impressionante. Qual que é a imagem que eles têm de mim, meu Deus do céu? Não sei também, não sei, eu não faço ideia. Isso não é bom, não. Ah, às vezes é bom, ué. Às vezes é bom, vai saber, né? Saber. Mas agora tem também o perfil do Instagram, né, que é público, né, que é o Aline Cruz, né, pro Arquicast mesmo, então a galera pode interagir por lá. Lá tem minha cara, né, então é bom pra gente ligar a cara, né, a voz. A pessoa, ali. Exatamente. Exato. Gente, então a gente tá passando aqui rapidamente, só pra dar um alô pra vocês e pra falar também que daqui a algumas semanas a gente vai voltar com o formato que a gente já fez aqui, mas a gente vai dar força total a esse novo formato, mas a gente não pode revelar muito porque é surpresa, senão estraga a surpresa pra vocês. Né? Vai ser um especial de férias que vai durar além das férias aí, basicamente. Exatamente, né? Exatamente. Uma lembrancinha de férias para durar no pós-férias também. Exatamente. Então a gente espera que vocês gostem e dê o feedback pra gente, mas a gente não pode contar mais que isso, não estraga a surpresa. Exato. Então, gente, fiquem então com o episódio. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Aqui no processo de edição, a gente teve alguns probleminhas com o áudio da Jacira, que é a nossa convidada. Então, talvez algumas partes a gente teve que tirar por questões técnicas, mas a gente garantiu aí que vocês consigam ouvir o episódio como um todo e faça sentido toda aquela fala. Acontece. Realmente, no dia que a gente gravou, tava problema de internet, né? Foi um cast, assim, difícil de gravar, né? Foi, nossa senhora. Teve várias questões técnicas, né? Vida de podcaster. Exatamente. Tem uns que nem percebem que teve problema, então a gente passa batido. Mas, de qualquer maneira, o episódio tá aí. Espero que vocês gostem. E o conteúdo é ótimo, as pessoas são ótimas. Tenho certeza que vocês vão curtir. E Exatamente. Depois contribuam com comentários aí para nós outros, né? Isso aí. Então, Lili, a gente fica por aqui. Vou deixar essa galera ouvir esse episódio sobre Favela Bairro. Os 25 anos de Favela Bairro. Isso aí. Bom cast, galera. Isso aí, galera. Então a gente se vê daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Um abraço e até mais. Até mais. Primeiro, a gente podia aqui tentar definir o que seria esse nome ou esse conceito do que é favela, né? Eu acho que a gente podia começar definindo, de repente, isso, né? Essa história de como é que surgiram esses assentamentos que a gente encontra hoje, que está muito no vocabulário de qualquer arquiteto urbanista e das pessoas também. Jacira, você pode começar aí? Posso. Tem, enfim, uma bibliografia muito grande para discutir e muito antiga, né? Para discutir justamente não só a origem do nome, mas dessa forma que a gente identifica como favela, né? E aí, lá na minha dissertação, eu discuti um pouco isso, né? Para, enfim, esclarecer do que é que eu, Jacira, né? Estava tratando e falando quando eu escrevia sobre favela. E o que eu entendi naquele momento, que era uma percepção que eu tinha já há algum tempo, mas era uma coisa mais empírica. Então eu percebo a favela como um espaço realmente específico do Rio de Janeiro, apesar dele ser muito parecido com formas precárias, com infraestrutura precária, baseadas na autoconstrução que a gente encontra em outros estados, em outros países. Mas isso se a gente fala
só da questão formal, né? É a marca da autoconstrução, tanto da unidade habitacional como da infraestrutura, né? Rua, rede de esgoto, abastecimento de água, ancorada no esforço individual e coletivo dos moradores daquele bairro, o oposto do que entende como cidade. A favela como uma estrutura marcada pela autoconstrução das moradias e da infraestrutura. E no caso do Rio de Janeiro, a gente, quando fala de favela, tem que falar da história mesmo, da sua origem, como ela faz parte da cultura mesmo urbana do Rio de Janeiro. Então, na dissertação, eu busquei aquele momento da Lei de Terras, em 1800 ainda, foi antes da abolição da escravidão. Teve uma de 1830 e depois tiveram algumas outras. Mas essa foi a primeira, né? Que aí impedia a titularidade dos escravos, né? Então, tinham aqueles escravos libertos que conseguiam cultivar e ter alguma propriedade. Com essa primeira lei, eles perderam essa possibilidade. Disso que a Jace fala, uma das grandes questões é que o surgimento das favelas, né, sempre esteve ligado à própria dinâmica do crescimento urbano da cidade dita formal, né? Então, você tem, né, quando ela estava citando a Lei de Terras que proibia ex-escravos de terem propriedade, né, você já nega a cidade para uma parcela imensa da população e você precisa dessa população também para a cidade se fazer, né? Então, vão se constituindo esses espaços que são destinados a elas, né? Esse é um ponto, essa questão da propriedade, da titularidade, e que no Rio de Janeiro ela se desdobra na construção dos quilombos, que no Rio de Janeiro aconteceu muito nas encostas, nos morros. A cidade ela se desenvolve nos vales e os morros ficam sempre sendo aquele lugar onde essa população ou é o escravo fugido ou o escravo liberto que não consegue formalizar a sua propriedade, ou aquele homem pobre que fica endividado e aí, enfim, assumir uma dívida significa que ele pode ser preso a qualquer momento. Qualquer pessoa com alguma irregularidade, com um aspecto de informalidade ou irregularidade, acabava usando esse espaço, que é o morro, como uma possibilidade de moradia e de cultivar e construir a sua casa. E aí acaba que esse espaço, que é a favela, é o morro, é a precária, autoconstruída, dentro do que é possível estabelecer de infraestrutura, no Rio de Janeiro acaba acontecendo no morro. E aí alguns outros processos mais modernos na cidade, a gente vai ver no Zona Oeste, já com outro perfil. Na área de Bangu é uma outra história, mas sempre essa informalidade ela, na construção, né, do espaço da cidade, do espaço de moradia, mas ela também é uma informalidade de direito, de cidadania. Então ela não tem necessariamente a ver com o morro em si, né? Se para se chamar de favela não é necessariamente com essa tipologia de território, né? Hoje você tem favelas com configurações morfológicas diferentes e ainda assim são consideradas favelas, né? Isso. Não precisa falar de um morro quando você fala de favela, mas a origem desse nome, né, a ideia desse nome, e por isso que quando a gente fala no Rio, a gente pensa sempre na encosta, a forma inicial dessa forma de habitar na cidade. Essa forma do pobre habitar na cidade, é quando ele não consegue mais viver de aluguel por causa de alguma modificação na legislação rentista, né, aquela lei do inquilinato, já cria uma outra cena, uma outra dificuldade para famílias pobres estabelecerem também na área formal. Então são sempre algumas dificuldades institucionais que colaboraram para tantos anos de permanência da favela na cidade. Nesse início, isso vai acontecer na revelia do poder público, né? Ou induzido por ele de alguma forma, nesse início. Olha, eu acho que muito induzido pelo poder público, né? A gente tem um mito de origem das favelas, como a Alicia Valadares fala, né? Que estaria ligada com o retorno dos soldados que lutaram na Guerra de Canudos, né? Que o governo teria prometido terra para eles e quando eles voltaram da Guerra de Canudos não tinha terra e acabaram ocupando o morro da favela e por conta de uma vegetação existente lá e existente em Canudos, a favela, né? Acabou surgindo esse nome, que é o atual Morro da Providência. E você tem muito essa questão do mito de origem, né? A favela como invasão, como um local
em que as pessoas vão invadir, né, transgredir a lei para ter sua habitação. Mas, na verdade, como eu já tinha falado, ela está muito ligada nos processos urbanos em geral. Você tem aí algumas outras questões que apontam para a favela, a própria ocupação do Morro do Castelo, que foi desmanchado no processo de remodelação da cidade pelo Pereira Passos. Ele vai gerar pessoas que vão procurar esse tipo de habitação, porque ninguém vive suspenso no ar. E, ao longo da história, a gente vai ver vários processos de favelização que não necessariamente tem a ver com a invasão, que é um termo que eu também não gosto de usar, é ocupação. As pessoas ocupam um lugar porque precisam, né, ocupar, mas que vão ser loteamentos que o poder público acaba não regularizando, né? A Rocinha tem um trecho dela que é isso, o bairro Barcelos. Vão ter algumas indústrias, principalmente na Zona Norte, né? Os trabalhadores dessas indústrias vão morar num terreno da indústria, construindo informalmente, e depois desempregados, fechamentos de indústria acaba ficando. Quem conta muito isso é a Maria Laís Pereira da Silva. E também a ação de agentes imobiliários informais, né, que vão fazer essa forma de ocupação e cobrar aluguel, que depois vai dar origem a uma outra coisa. Então são várias formas que você tem de início da favela, né? É importante a gente colocar isso num contexto planetário, né? O Mike Davis tem aquele livro, O Planeta Favelas, que ele vai mostrando como, desde o surgimento do Morro da Favela no Rio, o mundo vem se favelizando, né? Interessante essa colocação do João, e isso também se sobrepõe aos fenômenos de migração também, né? Incremento da população urbana, vamos dizer assim, também alterando com uma presença ou ausência do poder público em alguns momentos, né? É muito do período também do Brizola, onde teve uma certa consolidação desses assentamentos, né? Com os projetos de multirão. Essas alternâncias foram dando essa forma meio que disforme a esses processos de constituição das favelas, né? Mas, assim, voltando de fato ali na origem delas, né? Tem a ver com a espacialização clara de uma desigualdade, né? De diversas escalas e naturezas, né? A gente fala da favela pela ótica da ausência, a gente pode descrever e é o lugar onde não tem estrutura, o aspecto visível desses processos de construção do bairro favelado. Por outro lado, toda essa dinâmica, ela também gera uma série de possibilidades. Enfim, tem um discurso bastante romântico, mas, enfim, é muito fácil identificar também uma estética e uma cultura e um caldo de produção criativa que acaba construindo uma qualidade, um modo de vida com uma certa qualidade que é perceptível e muito específicas. Aí faz muita diferença de quando você estuda o que espaço, que município, que país. Então você tem essa visão grande, geral, muito calcada no que falta. Aí você fala do mundo inteiro e da precariedade. Por outro, você pode falar também do específico, do especial de cada localidade e lugar. Contra também uma expressão e uma identidade positiva para esses lugares. Já então, entrando mais pra frente na pauta, antes da gente falar sobre o surgimento do Favela Bairro, eu acho que a gente pode começar falando um pouco, assim, da reavaliação sobre o olhar da favela dentro do tecido urbano que a gente tem, né? Essas mudanças, elas começam a ocorrer lá na década de 60 e 70 com uma própria reavaliação dos próprios arquitetos a respeito das favelas, né? Eu acho que nessa época se começou a tentar entender a favela não como uma espécie de câncer na cidade, mas como uma problemática que deve ser enfrentada, né? Acho que o programa Favela Bairro começa desse pensamento. Eu acho que mais do que os arquitetos viram, a população favelada passou a reconhecer aquilo como um local de moradia, onde construíram seus laços e passaram a exigir urbanização, né? E não remoção, como era a política que vinha desde a década de 20 com o Plano Agache. Os arquitetos entraram nessa depois, né? Foi uma própria decisão dessas pessoas de se manterem nos seus locais de moradia, né? Você teve inicialmente aí alguns arquitetos que apoiaram, né? Acho que o caso de Braz de Pina, né? Em 1968, com Carlos Nelson Ferreira dos Santos e a equipe da Quadra, é o ponto de inflexão, né? Mas você vê que começou a existir a associação de moradores de favela
favela, que passou a pressionar o Estado pela urbanização e não pela remoção como vinha sendo feito. Acho que nós arquitetos entramos aí por uma colocação dos próprios moradores de favelas, né? E não por algo que a própria profissão tenha visto. E acho que tem um pouco a ver isso também com o que a Jacira comentou, desse fenômeno que é gerar a cultura de um determinado local, um reconhecimento, identidades, códigos, e isso, de certa forma, mesmo que à margem, constrói um senso de cidadania que possibilitou com que eles reivindicassem essas questões, né? E também ações públicas que deram a eles essa oportunidade, né? Essa mudança, ela se mistura, ela faz parte da história da construção, da implementação mesmo do próprio programa Favela Bairro, porque os programas, as decisões, as políticas, elas nunca saem do nada, alguém resolve um belo dia, tem uma ideia, percebe uma demanda, não, essas coisas são construídas e no Estado, as políticas e os programas, eles precisam estar ancorados num arcabouço legislativo, precisa de uma conjuntura de demanda popular, por um lado, e por outro lado, enfim, ter seu corpo técnico também envolvido com aquela questão, aparecendo a demanda, aquilo ali tem que ser desenvolvido, mas o mais importante é você ter as ferramentas mesmo, institucionais e legais para implementar o programa. Eu vejo o programa Favela Bairro, não tinha essa percepção na época que eu trabalhava nele. Quando você é muito novinho, você acha que viu e porque aquilo ali apareceu naquele momento, depois você vai aprendendo que não, que aí teve todo o movimento, toda aquela luta pela reforma urbana, resgate da experiência lá de Braz de Pinha, foi um programa mais amplo, isso gerou um conhecimento mesmo de territorial dos espaços de favela no Rio muito maior, começaram a colecionar, a criar alguns arquivos de dados, a respeitar mais a história de cada lugar. Quando eu comecei a trabalhar com Favela Bairro, já existia o Sabrem, que existe até hoje, um programa da prefeitura que acumula informações de todas as favelas da cidade, acompanha o seu desenvolvimento, possibilitou então a formulação do programa mesmo. Então, quantas favelas, qual a população, nós temos orçamentos, essas são muito grandes, essas são muito pequenas, então nós vamos atuar nas favelas médias, com tais e tais características, nem muito inclinadas, em áreas inundáveis. Conhecer o território ajudou a desenhar o programa e esse conhecimento, ele vem, assim, foi numa prefeitura, ele mesmo ao longo de um percurso de uns 10, 15 anos ou menos. A Constituição também traz a figura do usucapião, né, que vai reacender, levar um pingo, né, um grau de formalidade a esse tecido e revirar esse jogo, né, dos assentamentos. O João, você trabalhou com regularização, a Constituição de 88 com o usucapião, ela de fato transforma essa dinâmica de ocupação ou ela só joga um manto assim de legalidade em cima? Assim, a lei do usucapião, ela é anterior à Constituição, né? A grande inovação dela é trazer a função social da propriedade, né? Que daí você pode justificar a própria permanência das pessoas a partir de um artigo constitucional. E isso é muito importante, né? E a gente vê hoje essa lei estão tentando mudar, tentando retirar a função social da propriedade, algo extremamente absurdo. Mas a gente vê também que com a Constituição e depois com o Estatuto das Cidades em 2001, o número de regularizações foi muito pequeno, foi muito baixo. Você cai em diversos entraves para de fato regularizar a terra. Hoje em dia até tem um questionamento também sobre essa necessidade da regularização, né? Porque o que até então a gente via como um trabalho de garantir a posse das pessoas para que elas pudessem permanecer nos seus locais de moradia, construindo seus laços sociais e suas relações de vida e de trabalho, hoje em dia está sendo muito visto. Você tem uma tendência na América Latina como um todo, o banco, o BID, né, colocando como uma política na América Latina como um todo a regularização fundiária como uma forma de colocar esses terrenos no mercado. Aí colocando no mercado, você vai passar a questionar se essas pessoas que antes você estava brigando para que elas permanecessem no local, agora não vão ser obrigadas a sair, né? A partir do momento que você mercantiliza mais as relações nessas áreas. Realmente só uma correção, eu citei a questão do usucapião, na verdade a Constituição ela legitima, né? Ela não anula a questão do usucapião, ela mantém como um artifício. Isso, e para isso tudo, em termos legais, né? Você tem a Constituição que tem esse avanço da função social da propriedade, mas o Estatuto das Cidades é que vai trazer a usucapião especial urbana, né? Que aí teria um tempo menor de ocupação para você poder entrar com o processo de regularização, que seria 5 anos e agora, se eu não me engano, passou para 3.
queria perguntar, mas a gente falou um pouco do contexto das leis. Na prática, o que foi o Favela Bairro? Foi um concurso de ideias, né, para algumas favelas do Rio de Janeiro. Vocês podem relatar um pouco como é que se deu isso? Antes da proposta do Favela Bairro, veio a proposta de se instalar uma secretaria municipal de habitação, que não existia, né? Então, a habitacional, ela ou estava vinculada à SMDS, né, que era Desenvolvimento Social, acho que ela já tinha ficado vinculada também à questão da urbanização, mas nessa gestão do César Maia, acho que de 92, né, 92 a 96, né, a equipe dele, enfim, decidiram montar a secretaria para trabalhar especificamente a questão da habitação. E com isso eles constavam também com umas diretrizes do plano diretor de 92, que foi um plano bem completo e construído então na gestão anterior. Então ninguém se faz sozinho. Cada passo é dado, né, baseado nos passos anteriores. Então, ancorado e apoiado no plano diretor 92 e uma revisão, né, do Código de Obras ainda antigo do Rio de Janeiro, possibilitou essa revisão do Código de Obras. Então foi possível transformar esse olhar sobre as favelas do Rio de Janeiro na possibilidade de melhorias, né, aumentar a qualidade daqueles espaços. E quando a SMH entrou, eu lembro que eles tinham acabado de construir um prédio novo, que a prefeitura no Rio de Janeiro, ela é conhecida como Piranhão, por causa do endereço, né, dela, que foi construído numa zona de prostituição. Então, quando fizeram aquele prédio, era o Piranhão. E aí, em 92, inaugurou um prédio novo, que era o Cafetinho. Então, aquele prédio, ele tinha sido projetado para aquela estrutura de secretarias antiga. Então, eu lembro que a minha chefe, na época, a Sandra Neves, voltou da reunião, ainda secretaria nova, a gente se reuniu lá num lugar que estava previsto para ser o refeitório, vai ser a secretaria, estavam botando lá as divisórias. Então, era realmente uma coisa nova, maior, que tinha, enfim, como uma grande aposta essa proposta de urbanização de favelas, mas também nesse primeiro momento não existia um programa, não existia um termo de referência, não se sabia muito bem o que fazer. Daí veio a ideia do concurso, que era um concurso de metodologia e ele era bem mais aberto do que o concurso que teve agora para o Morar Carioca, né? Então realmente um formato livre, não tinha as questões tão definidas e eu lembro que eles selecionaram 13 escritórios muito diferentes e o contrato foi realmente, era para cada escritório implementar a sua proposta numa área dada pela prefeitura. E aí, de fato, aconteceu isso, né? O número que eu tava aqui nas minhas anotações, que acharam que eram 17 áreas e não 13. Eu acho que eles foram agregando depois, rapidinho, sabe? Mais ou menos como aconteceu com o Morar Carioca. Mas eu lembro que o resultado do concurso, 13 mesmo, 12 ou 13, assim. O secretário de habitação era o Sérgio Magalhães, era ele? Ele já entra logo nesse início da história ou é posterior isso? Não, era o Conde, né? Era o Conde, é. Mas o Sérgio Magalhães entrou quando? Eu tava lendo também que ele participou, não? Do Favela? Tô me confundindo? Não, ele era secretário de urbanismo. Ah, secretário de urbanismo, isso. O Conde era o secretário de urbanismo e vamos pesquisar aqui, né? Quem que era secretário de habitação. Eu tinha lido isso. Que ele o Sérgio Magalhães, ele é o primeiro secretário, se eu não me engano. Era o Sérgio Magalhães mesmo? Isso. Ele foi convidado para montar a secretaria, né? Foi o ex-secretário de habitação na primeira gestão de César Maia, de 92 a 96, né? E atuou diretamente na elaboração do plano. O Sérgio Magalhães foi nosso professor e também já participou de um cast com a gente. Eu lembro dele no IPLAN, né? Que justamente nessa etapa que precedeu o Favela Bairro, na manipulação dos dados, eu lembro dele trabalhando lá. Eu lembro que eu tinha uma amiga que estagiava lá e a tarefa dela era desenhar as favelas, ela sobrepunha os aéreos, que eram em nanquim, na época impressos, né, no vegetal, e a tarefa dela era sobrepor o vegetal a uma foto aérea e desenhar as favelas que ela encontrasse. E aí, enfim, tinha umas especificações, ela tinha que ser capaz de diferenciar a morfologia, né, rebater, buscar o que estava no catálogo do Sabrem, buscar ali naqueles endereços e fazer um novo mapa para a cidade. Isso antes dessa gestão do César Maia. Isso é um dado bem interessante, né? Porque as favelas até bem pouco tempo não figuravam no mapa da cidade do Rio, né? Você pegava o mapa oficial, eram todas áreas livres. Até hoje não aparece, né? Nos materiais publicitários, por exemplo, né? É bem crítica essa situação, né? Você ter uma parte da cidade que não é reconhecida nos mapas. No Google elas faziam parte, né?
trabalhava muito me localizando na cidade, pelas favelas, na verdade, e usando mesmo nos projetos. E foi na última prefeitura que elas começaram a ser apagadas. Eram todas desenhadas, com o nome de cada uma. Foi uma diretriz, assim, que partiu, não sei de onde, se foi município com Google ou Google com sozinho, mas elas começaram a ser apagadas não faz muito tempo, não. Ou recomeçaram a ser apagadas, né? E essa visão, por exemplo, que o Favela Bairro traz, assim, né, de uma opção pela urbanização, né, e não pela remoção, ou seja, entendendo, né, as favelas num novo contexto. O João comentou, assim, que isso nessa época também aí, década de 90 e tal, também se dá por iniciativa popular, sempre de baixo para cima, assim, movimentando o governo, ou qual era o contexto político, assim, da época que de alguma maneira abraçou a ideia do Favela Bairro também como uma política de Estado, assim, né? Até que ponto isso foi um movimento de pressão da própria população favelada, né, que decide ficar e se legitima buscando seus direitos ali, e até que ponto é também uma estratégia política do governo, assim, com ações muito relacionadas à urbanização, com seus prós e contras, né? Inicialmente, ela surge como uma demanda da população, né, por não remoção, porque a política pública era remocionista. Só que você vai ter aí, como a Jace colocou, né, um lastro dos técnicos que vão realizar os trabalhos, né, nessas áreas, que vão formar, e mudanças também na própria conjuntura mundial mesmo, né. Em 1976, a gente teve a primeira Conferência Internacional do Habitat, da ONU, né, e essa conferência falava contra as remoções. Então, na década de 80, antes de ser extinto, o próprio BNH, o Banco Nacional de Habitação, passou a ter um programa de urbanização na maré. Isso vai construindo um lastro, né. A década de 80, que é um período de reabertura democrática, você tem o governo do Brizola, que já foi citado aqui hoje, né, fazendo experiências, projetos pilotos, né, no Cantagalo, no Pavãozinho, né, que vão dar também um pouco de diretriz, qualificar os técnicos, que possibilita ter a política no governo César Maia, né. Então, aí são um somatório de coisas. Então, eu acho que quando o Favela Bairro surge, ele surge como uma política. É a primeira vez que a urbanização de favela já não é uma coisa nova na década de 90, mas é a primeira vez que surge de forma estruturada como uma política. Como a Jace colocou, ainda tateando em algumas coisas, mas uma política para atender isso, né? Uma grande estrutura. Eu acho que a tarefa era tão nova e difícil, né, que o técnico conseguia falar bem. O que a Jacira falou, né, SEDAI, na década de 80 tinha um programa, né, o Proface, que era para levar água e esgoto, né, que tiveram 80 experiências ao longo da década. E também a Light, a concessionária de energia elétrica, tinha um programa Luz na Escuridão, né? Isso tudo também vai se somando a esse arcabouço técnico aí que permite a construção do programa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais simples, assim, a gente falou aqui das políticas, né, dos atores envolvidos. Na prática, como é que era a implementação do Favela Bairros? A minha pergunta é mais assim, o que os escritórios propuseram como intervenção? Basicamente, era urbanizar a favela, era construir novas habitações, o que era o programa em si, em termos de projeto? Então, tinha um exercício, né, de mapeamento das áreas com maior precariedade, as habitações ainda, se você encontrasse em casa de taipa ou de madeira, um passo a passo bem clássico, bem modernista. Tem o momento do diagnóstico, e aí o produto, o documento era realmente o diagnóstico, e era o momento em que a gente entrava lá na favela e conversava com as pessoas mais velhas, com a diretora da escola próxima, todo o mapeamento, né, da realidade socioeconômica e cultural ali do lugar, por um lado, e por outro lado a gente fazia o mapeamento urbano, a localização dos equipamentos, creches, do comércio, faz percursos e as áreas de risco, os pontos de maior precariedade, e é criando a lista de demandas que deveriam ser solucionadas no projeto proposto. Aí vinha o estudo preliminar, que era conduzido de maneira quase que só o escritório, né, e aí esse estudo preliminar era levado para a prefeitura e aí sim começava a ser discutido com as diversas áreas. Então, Rio Águas, a SEDAI, era um avanço multidisciplinar para ser as questões. Era a minha parte favorita. Aí tinha essa etapa do diagnóstico, plano de intervenção, enfim, aí as propostas elas amadurecendo e ganhando orçamento, até que a gente parava no projeto básico. O produto final, a prefeitura acumulou uma quantidade enorme de propostas e de projetos que eu vejo assim ao longo dos anos eles sendo resgatados.
Depois disso, ele passa a função de atualizar aquela proposta, além de detalhar o que se espera mesmo do executivo. Sei quanto tempo, mais ou menos, esse processo? Desde o levantamento diagnóstico, estudos preliminares, até o projeto executivo em si? Tentava fazer em menos de um ano, 9 meses, 8 meses. Depois desse concurso, as outras contratações foram por licitação, por técnica e preço. Tinha que desenvolver uma proposta rápida, expedita, para aquela área que o escritório, que a empresa estava se candidatando a desenvolver o projeto. Mais uma percepção minha, queria o comentário de vocês. Assim, parece que agora, com um certo distanciamento, a gente consegue ver o que foi feito anteriormente no programa, e esse relato da Jacira sobre os métodos, os processos com quais os arquitetos se envolveram, que o nosso campo não estava preparado para lidar com esse desafio de trabalhar com, vamos dizer assim, o chamado informal, ou a cidade que não segue as regras do jogo de uma cidade tradicional, a qual todos os arquitetos foram doutrinados ou ensinados a trabalhar sobre ela, né? Parece que o programa Favela Bairro e aí o seu desdobramento por Morar Carioca, será que não despertou no nosso campo, assim, uma questão de que o desenho é o que menos importa nessas intervenções? Acho que a questão das infraestruturas e da forma de gestão dos projetos, envolvimento dos atores, articulação com outros programas, isso se tornou uma agenda prioritária no campo disciplinar da arquitetura? Vocês conseguem ver que o Favela Bairro contribuiu para essa mudança de rota, assim? Essa é uma percepção minha, eu queria que vocês comentassem se vocês acham que faz algum sentido. Então, eu acho que ele mostrou um pouco a limitação do poder do desenho, né? Dentro desse contexto todo tão complicado, valorizar outras capacidades dentro do saber do arquiteto que poderiam agregar mais a um bom resultado do que o desenho. Não tem espaço para desperdício, espaço público mínimo, cursos pequenos, então a parede de uma casa vai ser a parede de outra casa, os recursos têm que ser super aproveitados, o desenho, a beleza, a estética, ela acaba em alguns momentos ficando muito claro que às vezes a visão, a vaidade, a expressão de um arquiteto só, autor, aquela curva, aquela linha, fica muito claro que ela está sendo supérflua ali naquele espaço. Enfim, outras coisas precisam ser resolvidas antes para possibilitar a admiração, a valorização do desenho. Então, eu acho que foi um aprendizado. É difícil, é uma coisa muito prepotente às vezes. E tem um outro aspecto que o Favela Bairro ele não interferia nas habitações. Um programa muito focado nos espaços urbanos, nas áreas comuns, espaços públicos. Então tinha desenvolvimento sim de novas unidades, a diretriz era uma proporção muito limitada assim, do que podia remover, né? Que justificar muito bem, tem área de risco, tem costa. E tinha então a proposta de novas unidades habitacionais ali dentro naquele bairro, mas não se interferia na unidade. Complementar que eu acho que o Favela Bairro ele vem dentro de um contexto, né? Não só o programa ajuda para isso, acho que sempre tem que olhar o contexto geral, dos arquitetos passarem a trabalhar com a cidade real, né? Não mais é uma prancha em branco, onde a genialidade vai baixar e trazer novas soluções, mas é o que existe e como eu vou interferir, né? Então, acho que isso é muito importante, você trabalhar com a cidade real, essa aproximação do arquiteto com as bases materiais da vida, né? Com a própria construção da coisa, com o que já existe, com o que já foi pensado por não arquitetos, né? Eu acho que tem essa mudança, mas eu não vejo um fim do desenho, eu vejo um desenho de forma diferente. É um desenho que passa a ser compartilhado, um desenho que passa a ter outras prioridades, que não, como a já se colocou, do traço genial. Essa seria a grande inflexão que você traz aí. Claro que isso bate, né? Quando a gente fala de condições materiais, a gente está falando da materialidade física e da materialidade também de poder acontecer, né? Se os arquitetos não tinham conhecimento dessa cidade real, as empreiteiras que foram fazer as obras também não tinham. Então isso acho que leva a um outro problema de como você está propondo uma equipe que está muito em campo e está muito ciente das coisas e depois de como materializar essas intervenções. Tem essa dificuldade. E tem a dificuldade também da questão do próprio capital
capital, né? Lendo, né, como eu disse, eu não trabalhei no Favela Bairro, mas nas minhas pesquisas acadêmicas você tem relatos de alguns arquitetos questionando, né, que muitos dos projetos foram desvirtuados para a empreiteira ter interesse em fazer a obra, né? Então acho que essa também é uma questão que fica aí, né? Então como que o arquiteto pode se aproximar disso e como que isso de fato vai ser executado. Dentro dessa aproximação, o que eu acho que faltou no Favela Bairro como uma forma de dar um desenho mais diferenciado ainda é a questão da participação dos moradores, o envolvimento desses moradores nesses projetos, porque você tinha sim participação, mas ou ela acontecia de forma restrita ou instrumental, né? Apresentar o projeto, apresentar o que seria feito. Eu acho que a gente aproveitou pouco a oportunidade de conversar com essas pessoas, incorporar elas no processo de projeto. A temática da participação, assim, ela já era muito forte a essa época, porque me parece também que é um tema talvez, assim, mais recente em termos de estar efetivamente implementado nas políticas públicas, que também continua sendo um problema, né, assim, continua sendo algo difícil de realizar de fato, né, a gente também tem muita participação ainda protocolar, assim, né, é difícil isso, né, eu participei de um projeto agora há pouco, né, lá no Morro da Formiga e tal, como é que você faz a participação na prática ali mesmo, então não é algo tão simples assim quanto parece, não é só querer, assim, né, envolve um monte de coisa, envolve uma comunidade minimamente estruturada, né, envolve atores ali minimamente representados, tem a questão da representatividade, mas isso me parece também pautas mais recentes, isso não é a minha área, assim, que naquela época, né, naquela época a questão do projeto era muito forte também, aí do projeto urbano, não da questão da arquitetura, né, mas também do papel do projeto urbano na transformação dos espaços. Foi uma época, né, que os escritórios tiveram uma legitimidade, uma credibilidade, né, perante a sociedade também, né, como a Jacira já falou. O Favela Bairro foi um projeto também dentro da questão do planejamento estratégico, né, da cidade do Rio. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Uma é essa questão, né, da participação, se ela já era o comum e foi falho ou reduzida no Favela Bairro, ou se é de fato um paradigma mais recente. Hoje não é possível não falar sobre isso, né, sobre a participação, não é uma coisa que fique de fora. E um pouco sobre a questão do projeto urbano mesmo, como uma estratégia de revitalização dos espaços, mas aí do ponto de vista também do apelo político que tem, né, dentro de um planejamento estratégico, assim, se vocês têm críticas a isso ou não, eu li algumas coisas nesse sentido. Eu acho que naquele primeiro momento, os escritórios eles tinham realmente mais autonomia para intervir, então eu acho que existiu ali a oportunidade que alguns escritórios contratados aproveitaram sim para experimentar algumas ferramentas de participação na própria elaboração do projeto. Eu lembro pelo menos 2 escritórios, o que eu estagiei da Sandra Neves, por exemplo, tinha uma coisa de comissão de rua que até persistiu para a época da obra, então os moradores acabavam se mobilizando para acompanhar o avançar das obras em cada rua. Isso, enfim, cria algum problema para o construtor, né, para a construtora lá, mas um problema oportunista, na verdade isso só fez aumentar a qualidade ali do resultado final. Mas enfim, variou bastante, eu acho, em função do perfil do escritório. E esses escritórios, alguns deles foram permanecendo, enfim, fazendo outros projetos. Em alguma medida, essas atividades, elas se transformaram na sua metodologia de projeto. Então, mesmo tendo termos de referência que restringia a participação, restringia, assim, no sentido de que mantinha ela no lugar da consulta, daquela assembleia que se perguntava, todo mundo quer esse projeto, quem não quer, sabe? Quem quiser levar projeto, sim! Bem assim. Banana. Tá todo mundo de acordo com fazer essa obra aqui, essa praça aqui, essa escola aqui ou nada, sabe? Sempre teve esse momento, sim, bastante frustrante, mas no decorrer da elaboração do projeto, eu acho que variou de acordo com o perfil de cada escritório mesmo, mas tinha que ter avançado muito mais, né? Mais uma vez, se criou conhecimento para possibilitar uma ampliação nesse diálogo, né, nessa etapa de concepção e também na etapa da obra, mas o fato é que a velocidade para alcançar algum resultado de obra dentro dos prazos políticos, né, compromete muita coisa. Como a Lili perguntou, sim, já era uma questão, já era uma pauta. Você tem aí na história da arquitetura e urbanismo surgindo mais forte a partir da década de 50, né, uma questão de construir
contribuir com o povo, né? Tem o Hassan Fatih lá na África fazendo isso, você tem aí uma série de outras experiências, o próprio Braz de Pina, você fala, tem a exposição do MoMA, Arquitetura Sem Arquitetos, né? Você tem aí uma série de fatores que vai pautar a questão da participação. Eu acho que vale como crítica essa participação ter sido limitada, ela ter sido instrumental, né? Nesse sentido aí do que a Jacira colocou, que é ter as assembleias, apresentar o projeto. Eu acho que isso já é um avanço, a gente não pode descartar isso, mas tem uma própria dificuldade da profissão, né, do arquiteto urbanista trabalhar dessa forma, porque não teve na sua formação. Então não acho que seja uma questão de má vontade, nem nada mais, mas a gente poderia ter aproveitado mais essa época. Eu acho que se aproveitou, tanto é que hoje ela vem como uma questão mais forte, né, mas de fato, nos processos é muito difícil você não tornar essa participação protocolar. Tem uma questão aqui que eu vou apontar como uma pergunta também. A gente abriu aqui para os nossos ouvintes, né, lá da oficina do ArchiCast, fizeram 2 perguntas. Uma, mais ou menos, foi respondida, que é a respeito da articulação dessas lideranças, né, que você está falando que é uma dificuldade que a gente tem também, né, mas a gente teve, 15 anos depois do Favela Bairro, a criação do programa Morar Carioca, que é muito parecido em termos de proposições, que é a intervenção nas favelas, e até que medida, tanto o Morar Carioca como, por exemplo, outras intervenções ou outras iniciativas de infraestrutura das favelas, como é que isso foi incorporado ou não foi incorporado? Como é que se deu esse avanço aí? Como a gente participou do Morar Carioca no concurso, né, e também como consultores de outros escritórios que de fato foram contratados, né, como eu disse, 2 tempos não chegou a assinar o contrato com a prefeitura, mas à medida que os primeiros escritórios foram sendo contratados, eles chamaram a gente para contribuir em algumas etapas. Então eu tive acesso realmente ao termo de referências lá do contrato, era o caderno de encargos. E eu vi que ele era realmente praticamente igual ao que eu usava quando eu trabalhava com Favela Bairro. Então tinha algumas novidades na questão das melhorias habitacionais, alguma mudança nessa questão da remoção, né, que aumentou, enfim, mudou realmente esse perfil. E tinha uma questão um pouco parecida, acho que com Renova São Paulo, porque eles começaram a pedir uma avaliação que fosse macro, né? Então falava ali da favela, mas você também falava do bairro, então você podia ali resolver alguma questão, sei lá, de mobilidade, de um raio maior. Era tentativa de um olhar realmente mais integrado na proposição de uma solução local. Eu acho que não resultou, não vi esse resultado nos projetos, nas propostas que foram conduzidas, não. A questão das melhorias habitacionais também acabou sendo descartada. Não sei dizer porquê, mas ela não aconteceu realmente, nenhuma das propostas que eu acompanhei houve evolução. Eu acho que teve a grande coisa do Favela Bairro se mostrar para outros lugares além do Rio, né? Eu acho que é importante também a gente ver a importância do programa em colocar em pauta a urbanização de favelas em outros locais. Eu acho que o Rio tem um pioneirismo nisso, que vem com Favela Bairro. Você tem outras experiências locais de urbanização também, mas eu acho que a estruturação da política e tudo mais, isso está no bojo da criação do programa e das experiências desenvolvidas, né? Então, eu acho que a gente avançou em algumas questões, né? Como a Jacira falou, ampliação da área, né? O Renova SP, que eu participei em São Paulo, a gente fazia a urbanização, o estudo preliminar da urbanização do perímetro, né? Que era um perímetro definido pelo plano diretor, as ações, as áreas prioritárias de ação, né? Então, acho que isso também é algo que o Favela Bairro leva. A experiência faz com que a pauta de urbanização de favelas avance, né? Sobre a questão das melhorias habitacionais, que é um problema, né? Em 98 foi criado o PAP, né? O Programa de Atendimento Profissional, mas que não foi efetivado de fato. Que o IAB deu formação para alguns arquitetos para trabalharem com melhorias habitacionais. Só que você cai na questão, né? Como que essa melhoria habitacional vai ser feita? Se a pessoa não tem titularidade da casa, da habitação, como vai pegar empréstimo num banco para pegar material e fazer, e a velocidade desses processos na favela, né? Uma reforma de uma casa não acontece no período que a gente é ensinado, né? De projeto legal, básico, de estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo, né? Isso se dá de outra forma.
falta avançar ainda nisso, mas eu acho que o Favela Bairro ele traz aí a pauta de programas gerais para atender a questão da urbanização de favelas em outras cidades do Brasil, né? E não só do Brasil, acho que o programa também ajudou, serviu como referência para casos que a gente trata como icônicos hoje, como Medellín. Eu li até o próprio Sérgio Magalhães falando que se fosse hoje não seria possível implementar nas favelas cariocas o que foi o Favela Bairro naquela época. E ele traz aí muita questão da violência, a questão das UPPs, assim, né, do que virou e tal. Queria só para fechar o nosso papo, antes da gente ir para as dicas, assim, que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Vocês acham que seria possível, pode começar pelo João aí, talvez, falar sobre ter o programa hoje, como fazer política, né, de urbanização em favela nos territórios sitiados como estão, assim, o que vocês acham da situação atual, assim? Ué, tem que ter, né? Não, eu não vejo como abrir mão dessa atividade, dessa forma de atuação dentro das favelas do Rio de Janeiro. Não tem como se eximir dessa responsabilidade. Estava lembrando essa história da Rocinha, né? Da estruturação do PAC. Eu lembro que eu estava lendo que o PAC da Rocinha teve uma primeira proposta que ela foi resultante de uma reunião que aconteceu em 2004, onde teve um grande evento de violência, que a Rocinha ficou fechada um tempão, morreram várias pessoas lá dentro, e aí a vizinhança, enfim, São Conrado, Gávea, Associação de Comerciantes, associações de moradores, todos se reuniram, e um dos resultados foi a construção de um fórum e de uma proposta de urbanização ali para a Rocinha, e isso se desdobrou no PAC da Rocinha. E aí agora, recentemente, a gente teve um outro evento similar, também de violência, e a resposta foi a intervenção lá dos soldados, intervenção militar ali no perímetro da Rocinha. E sem se falar nada de projeto, muito pelo contrário, ali naquele momento se interrompeu a obra do PAC, acho que foi a pá de cal ali para aquele esforço. A violência existe há muito tempo nesses espaços, tá maior agora, porque temos mais armas, mais fortes, né, e mais interesses, mas as pessoas continuam morando lá e não se pode abrir mão da responsabilidade que o Estado tem em melhorar esses espaços. Uma outra discussão é esse esforço, né? Esse esforço integrado, que foi o Favela Bairro e o Murar Carioca, ou o PAC das favelas, por exemplo, é uma forma de atuar de maneira integrada. Você tem um programa e você junta todas as expertises numa proposta só. Mas você pode trabalhar de outra forma também, da maneira mais antiga, maneira setorializada, onde você tem a ação de cada departamento, da Rio Águas, da SEDAI, da Light, da Secretaria de Habitação, que não existe mais, com alguma coordenação, mas você não precisa, para melhorar um espaço como aquele, de um programa como o Favela Bairro. Você pode agir de outras formas. O que não dá para fazer é se negar e fingir que nada está acontecendo, porque o efeito é catastrófico. Eu queria completar uma percepção sobre essa questão da violência. Acabou que a gente falou pouco sobre isso, não sei se vocês concordam. Eu me lembro que em 2007, no seminário da AMPU, foi a professora Jaqueline Muniz, da UF. Lá em 2007, ela já apontava que a gente tinha que se atentar, de fato, ao fenômeno das milícias, né? Porque diferente do tráfico, das facções, as facções, elas disputam ali territórios estritamente do comércio, das drogas, e a milícia, ela tem uma possibilidade de infiltrar numa estrutura de sobrevivência dos moradores daquele sistema que dificulta muito depois uma futura entrada do Estado, né? Então eu vejo também que tem um desafio aí que não é só pelo avanço, acho que das armas e tal, como acho que tem o fator também de que mudou, o ator mudou. Ele tá muito mais infiltrado e muito mais presente na vida cotidiana dos moradores, tal, que dificulta uma ação dessa natureza. Rafa, eu vejo como uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Ela é mais estruturante, né? Porque não é só o uso do espaço como núcleo de batalha, central de vendas e tal, não. É uma série de ramificações que a milícia faz, que vai desde agora de grandes condomínios residenciais até o gatonete, o gás, que é mais caro. João, você tem alguma coisa sobre isso, assim? A cidade está violenta, né? A gente vive numa realidade violenta, e violência, não só violência armada, a gente tem várias violências psicológicas, a gente vive numa sociedade violenta, e isso não pode ser descartado. E eu acho que essa colocação do Sérgio Magalhães é uma falsa questão, porque se hoje a violência impede ação nessas áreas, a gente também não poderia ter tido Minha Casa Minha Vida como a gente teve, como é na Zona Oeste
leste do Rio, onde vários conjuntos habitacionais foram invadidos pela milícia, né? Não é uma questão especificamente da violência. E eu acho que a gente tem que abordar isso de forma conjunta, né? Até que ponto também você ter projetos que levem cidadania às pessoas não vai tornar a cidade menos violenta. Não tem como fazer um cálculo, não é uma ciência exata, mas a gente tem que colocar. A gente só vai superar as violências quando a gente atingir cidadania plena, né? E morar num lugar adequado faz parte desse conjunto, né? Do que seria ser cidadão. Então eu acho que, apesar de tudo, isso deve continuar acontecendo. Estava lembrando aqui, Jace, que durante as nossas viradas de fazer a proposta do Morar Carioca, teve a invasão ao Alemão, né? Ao Morro do Alemão. E a gente acompanhando, assim, meio assustado aquilo, né? A gente estava no escritório, no Dois Tempos, fazendo a proposta e acontecendo aquilo, né? De vez em quando a gente entrava no jornal para ver a repercussão daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro da gente acreditando que a gente tinha que trabalhar naquelas áreas. Mais importante ainda, né? Porque se nós somos impactados por essa violência, né? Nós, agentes externos, quem vive nesses locais são muito mais impactados, né? E é uma extrema violência com eles você não ter condições adequadas de moradia. Só lembrando, mais uma das vertentes lá das diretrizes do Favela Bairro era uma proposta de geração de renda, aí já uma diretriz que deveria ser conduzida por outra secretaria, era uma componente que deveria entrar depois da obra, já a partir de um dossiê desenvolvido durante a obra, durante o projeto, mas essa diretriz acho que só começou a aparecer nas primeiras propostas, que tinha um galpão de geração de renda, ou sempre uma resposta a uma demanda percebida ali no lugar. E eu acho que essa frente teria feito muita diferença se ela tivesse, enfim, permanecido e sido desenvolvida também. Hoje a gente olhando sobre o aspecto de um projeto que, numa intervenção urbana para melhoria de qualidade, espaços públicos e infraestrutura, eu também tive a oportunidade de participar do Morar Carioca, e em algumas conversas com a equipe, já era uma equipe que já tinha participado de outros processos, eles apontavam que era muito mais fácil a mesa de negociação com o tráfico. O tráfico ele tinha uma pauta clara e definida, que era não atrapalhe meu negócio, do que com a milícia, porque era difuso, então não tinha como compreender as reais demandas, isso atrapalhava um pouco o processo de implementação dos projetos, né? Então eu acho que esse é um dado novo, assim, que eu acho que sem dúvida deve impactar nas metodologias, né? Pensando se a gente tiver uma continuidade, me parece que tem, né, um desejo aí, capitaneado pelo Índio da Costa, né, com Crivella aí, talvez a revisão dessas metodologias deva passar por essa discussão, né? A questão é se de fato a gente vai conseguir abrir esse diálogo, né? O que vocês acham? Olha, se a gente vai conseguir abrir, eu não sei, mas que a gente tem que fazer esse diálogo, a gente tem. Eu acho que a gente não deve se antecipar no que não pode ser. A gente tem que defender a urbanização e defender a urbanização ao lado de provisão habitacional, ao lado de distribuição de renda, porque sem essas questões também a gente não vai resolver problema habitacional nenhum. Poder da utopia, né, João? João trabalha com utopia, o tema do danadinho no doutorado. Concreta. A utopia concreta. Utopia concreta. Falar eu tô bonito agora, né? Então a gente começa a rodada de dicas, então? A dica que eu pensei em apresentar aqui, espero, né, que muita gente já conheça, quem estiver ouvindo, que é o Não Vai Cair no Enem, o canal do YouTube do Eduardo Bueno, que ele traz uma leitura desafiadora, crítica, né, da história do Brasil, e agora os últimos, né, ele vem trazendo uma história cada vez mais recente, e isso ajuda muito a gente entender onde a gente está, e decidir, pensar por onde a gente pode ir. Eu acho, assim, fundamental a gente ouvir o que ele tem para dizer. Ele traz dicas ótimas, surpresas ótimas, e o jeitinho dele de falar, como ele diz. Os livros dele são fantásticos também. Eu usei muitos livros dele. Os livros são fantásticos. É o Peninha, né? Ele chama de Peninha. É o Peninha. E ele é uma figura por si só, né? Os vídeos complementam muito bem os livros, porque aí vem a figura do cara, né? Ele é muito engraçado. Eu vou indicar um filme que
que você já deve ter ouvido falar, que é o 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, que é um filme de 2010, né? Que ele pega, né, em 1962 teve o lançamento do 5 vezes Favela, mas foi um filme feito de fora, uma visão externa da favela, né? E o filme de 2010 traz a novidade 5 vezes Favelas Agora por Nós Mesmos. Então, pessoas que moram na favela estão contando as suas histórias. Eu acho que é muito importante de reconhecer que esses atores, ao longo do tempo, eles ganharam voz também, né? Eles são capazes de falar por eles mesmos. Eu acho super importante nós, como arquitetos urbanistas que queremos atuar dentro dessa seara, né, a gente levar em conta essa produção feita na favela, né? Os doutores da favela, né? Os doutores que são de lá mesmo, quem tem a capacidade de expressar seus reais anseios, né? O que a gente precisa como arquiteto agir para pensar. Então, acho que esse filme ele traz aí a possibilidade da gente enxergar a favela de uma forma diferente. A dica super bem-vinda aí, eu vou sugerir o Foro de Teresina, que é um podcast semanal de política da revista Piauí, e ou seja, né, fortalecer o nosso mercado aí, né, dentro do podcast, mas assim, eles são muito bons, é com o Fernando de Barros e Silva, José Roberto Toledo e a Malu Gaspar, que são jornalistas, editores da Piauí, trata sobre política, né, o assunto é política, e toda semana eles pegam a partir de frases que as personalidades, né, do nosso mundo político falam, e através de alguns fatos que a revista mesmo traz, eles comentam, e é muito bom. Tem uma visão clara, eles estão ali, né, num ambiente de podcast que é diferente, né, de uma matéria de jornal e tal, fala com mais liberdade, assim, mas sempre em cima de dados. Então, assim, acho muito enriquecedor, e apesar de toda a desgraça, dá pra rir um pouquinho. A minha dica ia ser sobre... Na verdade, pode ser até duas dicas, né? A minha dica seria, inicialmente, um Profissão Repórter sobre as milícias, né? Acho que isso tem aí. Quando a gente pensou em discutir favela bairro e tal, e novos horizontes e rumos, me veio essa questão e aos fatos recentes, né, que aconteceram aí, sobre esse domínio que essa organização agora tem também da questão da terra e da habitação, né, que antes parecia pra gente que era só dos serviços, né, se estendeu de uma maneira, ou se revelou de uma maneira profunda e extremamente complexa, né. Então essa, e daí depois vocês falando aí da utopia e tal, coincidentemente ontem eu tava vendo um Provocações, ainda com a Abu Janra, lá de 2001, é o episódio 61, que ele entrevista alguns moradores de rua, e aí lá no finalzinho ele lê uma poesia do Eduardo Galeano, e da forma como a Abu Janra lê, assim, é emocionante, né. O finalzinho, pra que serve a utopia, né, serve pra isso, pra eu não deixar de caminhar. A utopia tá no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta às 10, caminho 10, ela se afasta às mais 10, né, então essa materialidade da utopia acho que tá no nosso caminho, né, sou Galeano, Eduardo Galeano aí pra gente. Bom, minha dica vai ser... Eu acho que já deu aqui alguma vez, mas eu vou fazer questão de repeti-la porque ela é adequada ao tema, que é o livro da Paula Berenstein Jacques, que é a Estética da Ginga, a Arquitetura das Favelas através da obra do Hélio Oiticica. Bom, ela tenta fazer um paralelo aqui a respeito do que o Oiticica, como artista plástico, fazia e de como ela faz um paralelo a respeito de como as favelas são produzidas, elas se autoproduzem, né? E até um relato interessante porque o Oiticica, ele por muito tempo morou, né? Numa das favelas, agora não vou saber qual exatamente. Mangueira. Tem um tempinho que eu li, na Mangueira, né? Isso. Pois é, ele morou por lá um tempo e tentou investigar de alguma forma, assim, buscar não só a arte dele, mas buscar dentro dessa arte que ele estava propondo alguma coisa diferente e trazer essa linguagem do favelado no bom sentido. Fica a dica então, da Casa da Palavra, Estética da Ginga. Gente, eu queria agradecer a vocês já falarem com a gente aí de um tema tão importante. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, foi ótimo conversar com vocês, finalmente saiu, né, nosso papo e, enfim, foi meu primeiro podcast, então alguns soluços aconteceram, mas gostei. Obrigada pelo convite. Eu também queria agradecer o convite, assim, minha fala às vezes é um pouco confusa, espero que não tenha ficado tanto, e foi muito bacana conversar com vocês sobre um assunto que me é tão caro. Obrigado a vocês, gente. A gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês, e tchau pra vocês. Falou!